Bom, gente, a questão de número 14 fala o seguinte, ó. Observe a função polinomial de primeiro grau definida de reais para reais, representada no plano cartesiano a seguir. Então, tá aqui o plano, né? Qual a raiz da função representada no plano cartesiano? Então, pede para eu saber qual que é a raiz. Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Quando pede a raiz de uma função, né? Eu vou pegar essa função e igualar ela a zero, certo? Então, a função ela não é escrita assim, ó. Y é igual a função de primeiro grau. Ax mais b é a mesma coisa de eu escrever assim, né? Ax mais b igual a y, certo? Quando eu quero saber a raiz de uma função, eu não igualo ela a zero. Então, aqui, ó, o meu valor de y vai ser igual a zero. Então, no meu par ordenado lá, vai ser um valor de x e zero para y, certo? Porque aqui, ó, o y eu igualei ela a zero. Então, quando eu querer saber a raiz de uma função e ele me der o plano cartesiano, eu vou observar esse par ordenado aqui, o número de x e zero para y. Logicamente, vai ser o valor que a reta toca no eixo x, né? Que vai ser o número de x e zero para y. Então, aqui, ó, menos 2. Então, a raiz dessa função é menos 2. Então, vamos lembrar disso. Quando eu querer saber a raiz de uma função, observa no gráfico, eu vou olhar o número que a reta intercepta no eixo y, no eixo x, tá? Agora vamos na questão de número 15. Questão 15 fala o seguinte, ó. Observa as equações a seguir e pede para eu saber quais equações polinomiais de primeiro grau. Então, vamos observar o seguinte. Nessa primeira equação aqui, ó, ela é de segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado, então ela não é. A segunda também, né? X ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau fracionária. Ou de primeiro grau, não, de segundo grau. A terceira aqui, ó, ela é uma equação, é uma função exponencial, né? O x aqui, ó, tá aqui em cima, né? Então, ela também não serve para a gente. A 4, sim, é uma equação de primeiro grau. E a 5 também é uma equação de primeiro grau. Só tem o x aqui, né? Então, as respostas é a 4 e a 5. Só isso. Vamos então na 16. A 16, gente, fala o seguinte. A tabela a seguir mostra a distância percorrida por Arnaldo em função do tempo. Então tá a distância aqui em função do tempo. Qual a expressão que relaciona a distância d com o tempo x? Então vamos observar o seguinte. A gente tem que saber qual que é a razão entre a distância e o tempo, com o tempo, né? Como que eu vou fazer isso? O que é razão? Quando eu quero, na matemática, quando fala a razão de alguma coisa, significa que é uma divisão. Então, a razão entre 10 e 5 é 2, né? Porque 10 dividido por 5 é 2. Então, lembra, anota isso aí no caderno de vocês. Razão significa divisão. Isso aqui é na matemática. Tá? Então, preciso saber qual que é a razão aqui da distância com o tempo. Então, quando ele percorre 300 metros, ele gasta 5 minutos. Então, a razão aqui é 60. Quando ele percorre 600 metros, ele gasta 10 minutos. A razão aqui também é 60. Quando ele percorre, isso aqui eu estou olhando a tabela, tá? 900 metros, ele gasta 15 minutos. Isso daqui também dá 60. E quando ele percorre 1.200 metros, ele gasta 20 minutos. Então, isso daqui também dá 60, né? Então, a razão aqui vai ser a distância, que é d, né? Vamos observar 60, 60, 60 e 60. Né? Então, vai ser 60 vezes o tempo, que é x. Certo? Aqui, ó, 60 vezes 5, 300.
60 vezes 10, 600. 60 vezes 15, 900. E 60 vezes 20, 1.200. Então, aqui, a equação, né, vai ser D igual a 60x. Pronto. Vamos então para a questão 17. Questão 17, cadê ela? Ah, tá, a questão 17 é para fazer os pontos, né? Ligar os pontos P, Q, fazer o par ordenado do ponto P, Q, R, S. Então, isso aqui vocês já estão sabendo bastante, né? O ponto P aqui, ó, primeiro para X, né? Lembrando que o par ordenado, ele é indicado por X e depois Y. Então, aqui, ó, o ponto P, 6 e 5. 6 para X e 5 para Y. O ponto Q, cadê aqui, ó? Menos 4 para X e 3 para Y. Então, menos 4 e 3. O ponto R, 4 para X e menos 2 para Y. Então, 4 para X e menos 2 para Y. E o ponto S, que é menos 7 para X e menos 3 para Y. Então, menos 7 e menos 3. Acho que é isso mesmo, né? Eu não estou enxergando muito bem aqui, esses quadrados. E vamos, então, na última questão, questão 18. Marcos e Paulo são irmãos. Já vou anotar aqui, ó. Marcos e Paulo. Marcos e Paulo são irmãos. Marcos é 5 anos mais velho que Paulo, né? Então, ó, sabe-se que há 6 anos a soma da idade de Marcos e Paulo era 83 anos. Nessas condições, qual é a idade de Paulo? Então, aqui, pessoal, a gente tem a idade deles no presente e a idade deles no passado, né? Então, sabe-se que há 6 anos atrás. Então, quando falar 6 anos atrás, quer dizer que é menos 6 anos, né? Então, o Marcos tem a idade X, eu vou diferenciar aqui, ó, a idade deles atual e a idade deles no passado, tá? Para a gente entender melhor aqui. O Marcos, vou escrever de novo, e o Paulo, né? O Marcos, então, tem idade X. O Paulo, quer dizer, tem idade X. E o Marcos, ele é 5 anos mais velho, né? Então, ele é a idade do Paulo mais 5. Só que no passado, né, há 6 anos atrás. Então, vai ser a idade do Paulo menos 6, porque eu vou ter que diminuir 6 anos da idade dele. Logo, vou fazer isso na mesma coisa na idade do Marcos. X mais 5, que é a idade dele, menos 6. Então, isso daqui vai dar x menos 1, certo? Então, há 6 anos atrás, a idade do Paulo era x menos 6 e a idade do Marcos era x menos 1. Sabe-se que a soma dessas idades aqui dá 83. É isso. Isso, era 83 anos. Então, se era 83 anos, eu vou pegar do passado. Então, vou somar as duas idades, né? Tem que dar 83. Então, x menos 1 mais x menos 6 vai ser igual a 83. X mais x, 2x. Menos 1 menos 6, menos 7, vai ser igual a 83. Então, 2x vai ser igual a 83 mais 7. Então, 2x vai ser igual a 90. Então, x é igual a 90 dividido por 2. Meu x, então, é igual a 45. Então, a idade do Paulo é 45. Logo, a idade do Marcos é 50. Beleza, gente? Olha, eu queria destacar uma resposta que foi a do Igor, lá do primeiro B. Eu lembro de ver ela
ela foi muito interessante, né? O que ele fez? Ele primeiro pegou os 83 aqui e dividiu por 2. Isso daqui dá 41,5. Nossa, mas não existe essa idade aqui. Beleza, então ele jogou aqui para o Marcos, ele jogou 42 anos. E para o Paulo, ele jogou 41, porque somando os dois dá 83, né? Certamente ele jogou mais idade para o Marcos porque ele é mais velho. Agora, o que ele fez? Os dois, o Marcos, ele é 5 anos mais velho que o Paulo. Então, ele pegou aqui, ó, e somou mais um, né? Isso daqui deu 43 e diminuiu um aqui, né? Então, ele está distanciando as idades, ele está fazendo com que as duas tenham uma diferença de 5 anos. Então, aqui deu 40. A idade está 3 anos. Aqui ele somou mais um, deu 44. E aqui, né, ele diminuiu um, deu 39. Ó, então deu 5 anos de diferença, né? Então aqui tem 5 anos de diferença, certo? De 44 para 39. Beleza. Agora, o que ele fez? Se não era há 6 anos atrás, então aqui ele somou 6. Ele pegou o 44 e somou 6 anos, que dá 50. E ele pegou o 39 e somou 6, que dá 45. Ó, achou a idade do Paulo. Certinho. Eu gostei muito dessa questão aqui, viu? Eu sempre olho as questões de vocês e vejo se alguém fez diferente da turma inteira, né? É muito bom quando eu vejo isso. Eu sempre gosto de enfatizar que na matemática a gente consegue resolver o mesmo problema de várias formas diferentes. Então, muito interessante a questão dele. Eu sempre tento mostrar, né, alguma questão de algum aluno, seja dele de qualquer sala que eu tenho. É muito bom ver essa prática de vocês. Pessoal, corrijam os exercícios, tá? Não deixa sem corrigir e não deixa desorganizado, porque eu vou considerar as atividades que estiverem organizadas e corrigidas. Beleza, pessoal? Até mais.